Olá, hoje é terça-feira, dia 2 de junho, o Panorama está começando. E nesta edição você vai ver, no Giro de Notícias, Ministério da Saúde prorroga a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Secretaria de Desenvolvimento Social de Minas Gerais quer promover conscientização sobre o aumento do uso abusivo de álcool durante a pandemia. Começaram a ser distribuídos os itens arrecadados na campanha Aquecer e Não Esquecer do Lions Clube Caratinga Itaúna. Veja também, após passarem por manutenção, Polícia Militar entrega ventiladores mecânicos ao Cazu, Hospital Irmã Denise. No quadro Pense Direito, você vai ver quais são as principais atribuições dos órgãos públicos no Brasil. Confira ainda. Proprietários de bares e restaurantes se reúnem para pedir flexibilização de funcionamento em Caratinga. O Panorama está no ar. O Ministério da Saúde prorrogou até dia 30 de junho a campanha nacional de vacinação contra a gripe. O objetivo é alcançar a meta de imunização em todos os grupos prioritários. Por conta dessa questão de baixa cobertura, de baixa alcance da meta de cobertura vacinal nesses grupos prioritários, é que nós do Ministério da Saúde, em comum acordo com os estados e municípios, estamos prorrogando a campanha de vacinação contra a gripe no Brasil até que encerraria agora no dia 5 de junho, para o dia 30 de junho, dando mais uma oportunidade para que as pessoas que, principalmente, que fazem parte dos grupos de risco, os grupos que têm maior possibilidade de aumentarem em relação às hospitalizações e até mesmo evoluir para óbitos por influenza, pelos 3 tipos de influenza, mas especificamente pela influenza H1N1, possam procurar de forma organizada as unidades de saúde, os postos de vacinação e atualizar o seu cartão de vacinação. O aumento do consumo abusivo de álcool durante o período de isolamento social é preocupante. E para isso, a Secretaria de Desenvolvimento Social de Minas Gerais quer conscientizar as famílias mineiras sobre o assunto. 3 milhões de pessoas morrem por ano por causa do uso nocivo do álcool. A maioria dessas mortes são precoces, entre pessoas de 30 e 69 anos de idade. Além dessas mortes, o consumo nocivo de bebidas alcoólicas é responsável por pelo menos 200 formas de doenças e lesões, como, por exemplo, a violência interpessoal no trânsito. O uso do álcool também provoca as perdas sociais e econômicas significativas, tanto para os indivíduos como para a sociedade em geral. Este é um problema que vai além do setor saúde e precisamos juntos enfrentar de forma colaborativa com a participação de vários setores da sociedade. Em tempos de pandemia do novo coronavírus, é importante reforçar que o consumo de bebidas alcoólicas pode comprometer o sistema imunológico das pessoas e muitas vezes pode ser usado como um gatilho para o consumo de tabaco e outras drogas. Em hipótese alguma, o consumo de bebidas alcoólicas deve ser feito como forma de prevenir ou de tratar a infecção pelo Covid-19. Os problemas de saúde, de segurança, problemas socioeconômicos atribuíveis ao álcool podem ser efetivamente reduzidos com ações efetivas e com políticas públicas eficazes. Por exemplo, sensibilizar a população para os problemas de saúde pública causados pelo uso nocivo do álcool. Implementar em serviços de saúde intervenções breves para o uso abusivo, para as pessoas que abusam do álcool. E isso pode ser feito na atenção primária. Foi comemorado ontem o Dia Mundial do Leite. Você sabia que Minas Gerais é a principal bacia leiteira do país e tem muitas histórias para contar e conquistas para celebrar? Pois é, o leite gera emprego e renda, envolvendo produtores especializados e sazonais, que fazem dessa atividade um complemento à agricultura ou à pecuária de corte. O leite é o ouro branco da produção agropecuária de Minas Gerais. Fonte de saúde e nutrição, o alimento é a matriz de sabores das nossas melhores lembranças. Está presente na manteiga, no iogurte, no sorvete e, claro, nos queijos que projetam o nome de Minas mundo afora.
Não por acaso, o estado é o maior produtor de leite do país, um patamar alcançado pela vocação, mas também por muito trabalho. No setor de laticínios, a tradição caminha de mãos dadas com a tecnologia, resultado do investimento em pesquisas, do cuidado com a saúde do rebanho, da assistência técnica e do trabalho do produtor rural. Ontem, o jornalismo do Panorama exibiu uma reportagem sobre a campanha Aquecer e Não Esquecer, do Lions Clube Caratinga Itaúna. Na edição deste ano, mesmo com todas as dificuldades diante a pandemia do coronavírus, foram arrecadados cerca de 500 cobertores que já começaram a ser distribuídos. Em suas redes sociais, o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora registrou o recebimento de mantinhas para recém-nascidos e detergentes e fez um agradecimento ao Lions. Na tarde de ontem, o 62º Batalhão de Polícia Militar fez a entrega de ventiladores mecânicos ao CASU. Os equipamentos que estavam em manutenção foram levados para o hospital, que é referência para o tratamento de pacientes suspeitos e confirmados de Covid-19 na cidade e região. No mês de março, a Polícia Militar foi convocada pelo governo do estado para a montagem do hospital de campanha no Expo Minas, em Belo Horizonte. Naquela época, a PM fez uma campanha em Minas Gerais, junto aos hospitais, clínicas e casas de saúde, para recolher os respiradores ociosos ou inutilizados por algum defeito. Nós sentimos felizes de estar colaborando no momento de crise, que o país vivencia, ou melhor, o mundo vivencia, porque os respiradores são vidas. Se a pessoa ela não tiver condições de ter um atendimento num leito de UTI sem o respirador, naturalmente que virá óbito. Então, a Polícia Militar, dentro da sua competência constitucional de salvar vidas, de preservar vidas, hoje a gente, até de uma forma, se a gente for observar, não aquela missão principal da instituição, mas a instituição aí colaborando com os órgãos de saúde, para que esses órgãos de saúde possam aí vencer essa batalha do Covid. Na área do 62º Batalhão de Caratinga, conforme destacou o Tenente-Coronel Luciano Reis, 20 ventiladores foram recolhidos. Nós conseguimos 20 respiradores, sendo 17 do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, 2 da Casa de Saúde, aqui de Caratinga, e 1 do Hospital de Inhapim. Então, esses respiradores passaram por manutenção numa linha de montagem da Fiat, em parceria com a FIENG e Senai, e esses respiradores, tão logo eles foram sendo recuperados, eles foram sendo colocados nos leitos do hospital de campanha. E hoje, nós conseguimos aí o retorno desses respiradores. Hoje nós estamos fazendo a entrega ao CASU de 5 desses respiradores recuperados, sendo que esses respiradores estão sendo trazidos para aqui, porque aqui é o hospital de referência para o Covid, e ainda nós temos 5 respiradores em manutenção. E dos 20, apenas 7 que não teve jeito aí de consertá-los. A direção do CASU informou que dos 5 equipamentos entregues, 2 eram ventiladores pulmonares mecânicos de emergência e transporte manuais. Por isso, eles estão sendo repassados ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, tendo em vista que não atendem às necessidades relativas à Covid-19. À imprensa, o engenheiro clínico do CASU, Joildo Fernandes, destacou que neste momento, onde é demandado todo o empenho e esforço para atender às necessidades da macro-região, receber esses ventiladores é muito importante. O Brasil inteiro está com dificuldade de obter equipamentos, Então, todo equipamento que chegue nesse momento, ele é bem-vindo para conseguir atender toda a demanda e toda a necessidade que está sendo exigida nesse momento. Nós já temos toda a estrutura pronta, E esses equipamentos estão vindo a somar, Com toda a infraestrutura que já existe aqui, preparada para receber
todos os casos que estamos credenciados. Joildo acrescentou que a partir de agora será feita uma bateria de testes em todos os ventiladores para assegurar as condições de uso. Independente de já ter passado por esses testes lá na manutenção em Belo Horizonte, por empresas que inclusive nós temos contato, né, como a Médica e outras empresas que certificaram a manutenção, porque é importante que, além da manutenção, tem que ser certificado, né, o funcionamento para não ter risco aos usuários, aos pacientes. Então, nós vamos fazer nossos testes aqui internos, junto com a equipe multidisciplinar, para averiguar se está em plenas condições de uso, né, fazer novamente a higienização, né, para poder entrar em uso logo após os testes. Os órgãos públicos prestam importantes serviços à nossa sociedade. Mas você sabe quais são as principais atribuições de cada entidade? É o que você vai ver agora no quadro Pense Direito. Uma dúvida que as pessoas geralmente têm é sobre que tipo de órgão público elas têm que procurar para determinados tipos de problemas, né? E essa dúvida ela é um pouquinho complicada de ser respondida porque vai depender da natureza do problema que a pessoa tem. Se a pessoa tem um problema criminal, se ela acabou de ser vítima de um crime, por exemplo, o ideal é que procure a Polícia Militar ou a Polícia Civil, preferencialmente até mesmo a Polícia Militar, que atua mais ostensivamente, que realiza as patrulhas na rua, a ronda, né, e consegue chegar mais rapidamente ao local do crime, para depois dar espaço à Polícia Civil para que se inicie uma investigação, tá bom? Então, se a pessoa acabou de ser vítima de um crime ou um crime que aconteceu recentemente, o ideal é que procure a Militar e a Civil. Por outro lado, se a pessoa foi vítima de um crime que aconteceu há algum tempo, ou ainda assim que é um crime um pouco mais complexo, faticamente e juridicamente falando, pode ser uma opção também procurar diretamente o Ministério Público, para poder fazer uma representação de maneira mais aprofundada, de maneira mais especificada, tá? Até mesmo na presença de um advogado também para auxiliar essa vítima, dependendo da natureza do crime, se for um crime mais complexo, cuja apuração é mais complexa e cuja elucidação dos fatos também é mais delicada. Preferencialmente, inclusive, se envolver um valor, né, quantias muito altas ou questões mais delicadas também. É possível que a pessoa procure diretamente o Ministério Público, acompanhada ou não de um advogado. E o Ministério Público tem essa atribuição criminal de investigar e de acusar as pessoas que eventualmente pratiquem os crimes. Mas a atribuição dele não se restringe a isso. O Ministério Público trabalha também em relação ao direito do consumidor, tá? O próprio PROCON é um órgão do Ministério Público Estadual. Então, as pessoas que se sintam lesadas aí nas relações consumeristas, se for algo reiterado, algo que atinja mais de uma pessoa, que atinja todo um grupo ou uma coletividade, isso chama também a atribuição do Ministério Público para atuar. Outra hipótese também é a pessoa procurar a Defensoria Pública. A Defensoria Pública existe para aquelas pessoas que eminentemente não têm condições de contratar advogado. Se a pessoa está ali em condições financeiras complicadas, condições financeiras delicadas, se ela é hipossuficiente economicamente, a Defensoria Pública também pode atuar em seu favor, tá? A Defensoria Pública presta assessoria jurídica integral e gratuita aos necessitados. Então, é como se fosse um advogado, digamos assim, né? Para resumir, para explicar de maneira bem simplificada. É como se fosse um advogado que o Estado custeia para você. Eu digo isso porque a atuação da Defensoria Pública perante o indivíduo ela é muito maior, por exemplo, do que a do Ministério Público em determinadas situações. O Ministério Público, por exemplo, não vai mover para você uma ação de divórcio. Já a Defensoria Pública pode fazer se você comprovar ali para o órgão a sua hipossuficiência econômica, né? Que são as poucas condições econômicas que você teria de contratar advogado. A Defensoria Pública também pode atuar de maneira extrajudicial, ou seja, ela não atua para você só no processo. Ela pode atuar por você também junto a algum órgão administrativo, algum cartório, enfim, para te ajudar e te aconselhar também a resolver pendências não só no judiciário. E ela atua também como um órgão de aconselhamento jurídico, ela presta consultoria jurídica, que está abrangida aí na assistência jurídica integral e gratuita, aos necessitados. Então, se a pessoa tiver alguma questão ali, alguma dúvida sobre algum caso, sobre como proceder em determinada questão, mesmo que não vá se tornar um processo, isso que não queira ajuizar alguma ação, ela pode também procurar a Defensoria Pública que vai ser atendida. Claro que se demonstrar ali as condições necessárias para tal.
E por último tem a advocacia privada, né? Se a pessoa tem condições de contratar um advogado e a questão dela não se insere ali na atribuição da Polícia Civil, da Polícia Militar, que vão atuar mais efetivamente com relação aos crimes, se é uma questão eminentemente civil, algum desacerto comercial, algo do tipo, o ideal é que ela procure diretamente um advogado para poder aconselhá-la e, dependendo, manejar a ação cabível, manejar um instrumento processual adequado para fazer valer o direito daquela pessoa. De qualquer modo, mesmo que você vá procurar algum órgão público, é importante que você busque acompanhamento jurídico sempre, tá? Seja perante um advogado particular, caso você tenha condições de contratar, seja mesmo diante da Defensoria Pública. É ideal que você se aconselhe juridicamente antes de tomar qualquer iniciativa que possa repercutir na sua vida jurídica. Agora vamos ver como está a previsão do tempo para Caratinga e região. Para quarta-feira, a previsão também é de sol com algumas nuvens e não chove. A mínima é de 15 graus e a máxima de 28 graus. Já quinta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas também não chove. A mínima é de 17 graus e a máxima de 26 graus. Já para sexta-feira, a previsão é de dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. A mínima é de 15 graus e a máxima de 26 graus. Após o novo decreto da Prefeitura de Caratinga, que proíbe a abertura de bares, lanchonetes e restaurantes, proprietários fizeram uma reunião para cobrar alternativas de funcionamento. A reunião aconteceu durante a tarde desta segunda-feira em um bar situado na região central de Caratinga. Todos os presentes seguiram as medidas de prevenção e são proprietários de bares, lanchonetes e restaurantes. O motivo do encontro foi debater uma forma de flexibilização do funcionamento do segmento no município. E tentar achar uma solução para somente o nosso fechamento atualmente. Você viu que teve lá do TJMG, que era para as lojas funcionar meio período, aí eles conseguiram, estão funcionando o dia inteiro. E nessa, quem teve que ser fechado foi apenas a gente, que está 24 horas fechado. O delivery não consegue sustentar a gente. Eu já tentei delivery, todo mundo me conhece do outro bar que eu já tive, que era um bar maior, que eu acho que nessa atual crise, se eu tivesse mantido aberto, estava sendo literalmente impagável, entendeu? Então, é tentar fortificar a classe para poder ir atrás dos órgãos competentes para estar ajudando a gente. Vários empresários se manifestaram durante o encontro e debateram ideias. O objetivo é apresentar uma proposta ao Poder Executivo e Ministério Público em uma reunião que deve ser marcada ainda esta semana. O povo comentou, eles sempre pegam pesado nos bares porque vocês reutilizam os utensílios, que é prato de vidro, copo de vidro, talheres de inox. O que a gente pensou em propor nessa ata que nós vamos fazer para apresentar para o prefeito e tentar uma reunião também com o Ministério Público? Eles reabrirem a gente não utilizando nada que não seja descartável. Desde, vamos dizer, do papel toalha até o talher que você vai fazer sua refeição, comer seu salgado, ele ser descartável. O cliente acabou, nós vamos pegar aquela vasilha e descartar ela no lixo. Esse é um dos tópicos que nós vamos apresentar para o prefeito. O segundo, que já está sendo cumprido, principalmente no meu bar, é a limitação de número de mesas e pessoas. Em meio a vários decretos obrigando o fechamento do ramo, já foi possível sentir os impactos econômicos. Eu mesmo, no bar que eu fechei, não era carteira assinada, era extra, mas tinha fim de semana que tinha 15 pessoas, dependendo daquela renda minha. No atual que eu tenho um funcionário, mas ele já foi colocado em casa, porque eu não estou abrindo. Teve gente aqui na reunião, não vou citar nome, mas que já falou que tem 2 meses que não consegue cumprir com a obrigação do aluguel, o dono do imóvel já pediu o imóvel para ele. Ele vai ter que fechar. E mesma coisa se eu não conseguir honrar com o aluguel do meu bar, uma hora ou outra o dono vai falar, Badu, deixa ele fechado, me entrega ele. A ideia é aproveitar este período de pandemia para criar uma associação que seja a voz da classe em Caratinga, buscando diálogos para evitar transtornos. A BRAC, Associação de Bares, Restaurantes e Alimentação, seja do barzinho da esquina até a churrascaria mais renomada em Caratinga. Nós estamos querendo todos unidos, não é só os bares deixar os restaurantes, as pizzarias, não. Dono de pizzaria vai ser beneficiado, dono de bares, entendeu? Inclusive, se tiverem alguém nesse ramo que ainda não procurou a gente tem um grupo no aplicativo
é só procurar a gente que você será adicionado para estar acompanhando, para quem sabe, depois de algumas reuniões, a gente não consiga fazer a nossa associação para defender a gente para futuras coisas, igual nós já tivemos polêmica de retirada de mesa em calçada. Então a gente tem um representante, uma associação que vai lá e briga por nós, entendeu? Estamos encerrando a edição desta terça-feira. Você pode seguir ligado nas notícias acessando as nossas redes sociais. Lá você pode rever as matérias do jornal de hoje, outros conteúdos e também nossas promoções. E o WhatsApp do Panorama está sempre disponível, caso queira entrar em contato com a gente. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência e companhia. Até amanhã.